Boa tarde, pessoal. Só aguardar um minutinho para o pessoal ir entrando. Então, vamos dar início para ser, pontual. Só queria que me confirmem se o som tá tudo certinho, se estão conseguindo me ouvir perfeitamente. O som tá tranquilo, gente? Então, beleza, vamos lá. Me apresentando, meu nome é Maria Luísa, eu sou petiana desde setembro de 2019. E o tema da nossa live de hoje é perspectivas e desafios da UFV no ano de 2021. A nossa convidada de hoje é a Regiane, ela é nossa vice-reitora, vice-reitora da UFV. Ela é graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em Engenharia Civil e Geotecnia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, doutorado em Engenharia Civil, Geotecnia Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa e pós-doutorado pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ela tem experiência na área de geotecnia e geotecnia ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: transporte de contaminantes, contaminação de solos, química dos solos, resíduos sólidos, resíduos líquidos, ensaios laboratoriais, mecânica dos solos e aterros sanitários. Deixa eu ver se ela já entrou aqui, para a gente convidar ela para participar junto com a gente. Isso. Entrou. Acho que enviei o convite para ela entrar. Boa tarde, Regiane. Ei, Maria Luísa, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Prazer falar com você. Seja muito bem-vinda à nossa live. Obrigado, o prazer é todo meu. Muito bom estar com vocês hoje aqui, PET da Educação de Florestal. Então, vamos começar com as perguntas? Sim, estou à disposição. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais foram as principais dificuldades do ano de 2020 e quais aprendizados levados para 2021? Certo. As dificuldades iniciais, né, antes da pandemia, até março de 2020, eram as dificuldades que a gente vem passando, que eu acho que a maioria já sabe, a questão do orçamento, né? A cada ano que passa, o orçamento das universidades, ele sofre uma redução, sofre cortes, então, até março a dificuldade era realmente equacionar, né, as contas, enfim. O ano de 2019 não foi um ano fácil, foi o ano que a gente entrou na administração, eu e o professor Demétrios, né, foi em maio de 2019, então a gente já chegou com parte do orçamento comprometido pela administração anterior. Então a gente sofreu em 2019, mas conseguimos, né, terminar o ano pagando todas as contas, arcando com todas, né, as nossas obrigações, enfim. E o ano de 2020 já começou difícil por questão do orçamento. Quando começou a pandemia, aí as dificuldades foram enormes, né, para todo mundo. Acho que não tem nenhuma pessoa, né, que não tenha passado dificuldades. Enfim, dentro das universidades não foi diferente. A gente teve redução do orçamento. Foi tudo muito novo, né, Maria Luísa, para todo mundo.
nós que trabalhamos com o ensino, né, a nossa missão maior, ensino de graduação, nós temos um número muito elevado de estudantes, né, multicamp. Então, adequar todas as necessidades, né, dos nossos estudantes, dos nossos professores, dos nossos técnicos, foi muito difícil. A gente aprendeu muito com isso tudo, claro, não foi fácil, mas eu acho que a gente mantendo, né, o otimismo, né, tentando motivar, eu e Demetrios também, uma questão que a gente sempre foca é motivar a equipe, motivar quem está trabalhando com a gente para vencer as dificuldades. Então, a dificuldade enorme foi em relação à pandemia, foi essa mudança de tudo, foi novidade para todo mundo, muitas pessoas passando por dificuldades, né, emocionais, financeiras, enfim, então sobrecarregou muito a administração, com certeza, mas a gente saiu, tenho certeza que a gente saiu mais forte para o ano de 2021, então em relação ao aprendizado, a gente aprendeu muita coisa, nós tivemos que entender a pandemia, né, ao longo do ano, como que funcionava. A universidade ela participou de diversas ações de pesquisa, de inovação, né, de apoio, né, ao combate mesmo à pandemia, como, por exemplo, produção de EPIs, né, de equipamentos de produção individual, a vacinação, que agora nós estamos realizando aqui no campus de Viçosa, aqui do lado, inclusive, da reitoria, já vacinamos, né, colaboramos com a vacinação de diversos idosos. Os testes para a Covid, fizemos diversos testes para diversas cidades da região, então estamos desenvolvendo pesquisa, né? Tem pesquisadores que estão desenvolvendo testes rápidos, né? De baixo custo, a gente já tem 2 testes desenvolvidos que custam cerca de 10 vezes menos, né? do que um teste convencional. Enfim, a gente fez diversas pesquisas, apoio à comunidade. Eu acho que o aprendizado também que fica é como nós somos fortes, como nós podemos ajudar, né, o entorno que nos cerca, né, multicamp, em Florestal, na região de Florestal, Rio Paranaíba, na região de Rio Paranaíba e Viçosa aqui na região. Então, fica né, esse recado, esse aprendizado de como somos fortes, como podemos colaborar, e a gente não para também, não. A gente está aqui trabalhando direto, mesmo com onda roxa, né? Eu e o Demetrios, a gente vem todo dia, porque é necessário, claro, e os desafios são muito grandes, mas o aprendizado foi muito bom nesse sentido. Aprendemos também, né, com várias tecnologias, né, as TEDx, né, fizemos treinamento com diversos professores, né, enfim. Não foi fácil, mas o aprendizado foi grande e a gente continua firme e forte. Aqui, ó, o importante é não perder a esperança, né? Exatamente. Uma coisa que eu esqueci de falar antes, no início da live, é que o link para disponibilizar o certificado de participação vai ficar na bio do nosso Instagram. A gente vai disponibilizar ele no final da live e tem duração de 1 hora. Então, assim que acabar a live, vão lá na nossa bio e preencham um formulário de presença. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Com relação à verba direcionada ao FV pelo MEC, houve ajustes do ano de 2020 e 2021 comparado com o ano de 2019? Sim, houve redução, houve cortes, né? Eu estou até aqui com os valores exatos para passar para vocês, né? Para vocês terem noção, em 2019 a universidade recebeu 92 milhões para pagar custeio e capital. Custeio é aquele custo de água, conta de CEMIG, né? De energia, de água, de internet, enfim, né? E capital é edificações, por exemplo, e compra de equipamentos. Então, em 2019, a universidade recebeu 92 milhões, em 2020 recebeu 89 milhões, já teve uma queda aí de 3 milhões. Isso também é bom ressaltar que o governo ele demora muito a liberar o recurso. Então, até quase que o final do ano, a gente fica ali numa dificuldade mesmo, né, contendo muitos gastos, para conseguir pagar todas as contas. No final, às vezes ele libera, às vezes não, né? E liberou menos, né? A gente já imaginava, infelizmente, foram 3 milhões a menos. Agora, para 2021, que vai ser um ano de muitos desafios, Maria Luísa, infelizmente, né, a gente teve um corte na universidade, um corte enorme, de 89 milhões de 2020, passou para 72 milhões, ou seja, dá quase 17 milhões a menos para a universidade. Isso é muito recurso, né? Nos preocupa bastante. É claro que com, né, ética, serenidade, com compromisso, né, responsabilidade, claro que nós
estamos conseguindo, obviamente, arcar com tudo que a gente precisa. Claro que como a gente tem recebido muito pouco recurso, a gente já está chegando num limite que a gente tem que escolher quais são as contas, né, a pagar, quais são as prioridades, porque a gente está recebendo muito pouco recurso. Então, a gente já chegou nesse nível de o que fazer, claro que com muita tranquilidade, né? A gente tem as prioridades, obviamente, né, do que pagar, né? Tem exatamente a escala, qual é a prioridade 1, a 2, a 3, vamos seguir. Enquanto isso, reivindicando, claro, né, ao governo que reveja, né, esse corte, porque para a gente, para as universidades, vai ser muito complicado se mantiver esse corte, infelizmente. Agora, Próxima... uma outra falar. observação também, em relação ao PNAES, né, que é o recurso que a gente destina 100% dele, né, para a assistência estudantil, ele também teve um corte muito, né, expressivo. De 2019 para 2020 teve um corte, né, de quase 2 milhões, praticamente 2 milhões, e de 2020 para 2021 agora, mais 3 milhões, ou seja, em 2019 eram 15 milhões, e em 2020 será, né, a princípio, 11,6 milhões. Lembrando também que grande parte está bloqueada, que é ligado à regra de ouro, né? Que se aí o governo, né, o Congresso tem que votar se vai ter a quebra ou não. Se não tiver a quebra da regra de ouro, né, infelizmente, desse 11,6 milhões vai passar por uns 5 milhões apenas. Então, a situação é complicada. Lembrando que esse recurso, todo ele, né, do PNAES, ele é destinado à assistência estudantil. Então, tem esse corte, dá 20,2%, né? A porcentagem dá até maior do que do total, do custeio capital que eu falei da UFV em geral. Dá 20,2% a menos por cento, é muita coisa. Muita coisa mesmo, né? Absurdo, assim. Infelizmente. Se for olhar. Próxima pergunta, né? Com um corte de 18,6% da verba repassada ao UFV, anunciada na semana passada, pelo governo federal, quais são as áreas de prioridade de uso dessa verba e quais são as áreas com menos prioridade? Então, a prioridade, como eu disse, a gente já vai começar, né, infelizmente, a ter que seguir essa prioridade, porque os recursos estão vindo já muito pouco. A prioridade é a assistência estudantil, é a primeira, com certeza, né? A gente tem diversos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, então a prioridade número 1 é pagamento em relação à assistência estudantil. Depois vem o pagamento dos terceirizados, porque o governo ele tem agido muito no sentido de vários cargos estão em extinção ou foram extintos, né? Então, tem diversos cargos que a gente está nesse processo que foram extintos ou em extinção, que o governo acaba querendo fazer o quê? Terceirizar esses cargos, né? Vou dar um exemplo aqui, motorista. Motorista é um cargo extinto, né? Intérprete de Libras, que eu acho que a gente pode falar um pouquinho também aqui nessa live sobre isso, né? É um cargo também em extinção. Então, o que ele tem feito, né? Ele faz, tem essa extinção do cargo e aí tendendo à terceirização. Então, a universidade tem diversos terceirizados, né? Vigilância terceirizada, motorista, tem diversos cargos. E esses também são prioridades para a gente, porque são pessoas que têm famílias para sustentar, né? Que dependem do salário no início do mês. Então, é assistência estudantil, terceirizados. Depois são as contas que a gente precisa pagar, porque senão a universidade ela não consegue se manter, né, em funcionamento. Como, por exemplo, a conta de luz, né? A CEMIG, conta de energia, desculpa, a CEMIG. Então, são essas. E depois tem os fornecedores, enfim. Então, depois vem todo o restante, que são muitas contas, mas é bom focar que a prioridade é essa, a gente mantém isso, porque eu acho que isso é o mais correto a se fazer, né? A primeira assistência estudantil, depois os terceirizados, depois as contas básicas, senão a universidade, ela fecha as portas e a gente não pode, né, enquanto gestores, deixar isso acontecer de forma alguma. Verdade. Próximo. Existe autonomia intercamp nas decisões de funcionamento? É analisado o cenário regional para cada campo? Então, as decisões colegiadas, né, por exemplo, do CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e do CONSUL, que é o Conselho Universitário, elas são únicas para a universidade como um todo. Tanto é que, tanto no CEP quanto no CONSUL, a gente tem
representantes dos 3 campi, né, de Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal, de estudantes também. Inclusive, no CEP tem 2 estudantes de Florestal, que é a Larissa e a Ana Maria Medeiros, se eu não me engano. Acho que uma faz biologia e a outra faz química. Então, são os órgãos colegiados máximos, né, aqui superiores da universidade. Então, as decisões, elas são, né, a grande maioria, colegiadas, ou quando é uma decisão do reitor, né, do professor Demetrios também, é multicamp. É claro que existem especificidades, né, que cada campus possui pela região que se encontra, né, pelas características próprias mesmo. Então, tem certas decisões que são mais internas, que aí é com o diretor-geral do campus e com o COAD, né, que a gente tem em Florestal e Rio Paranaíba, que é o conselho máximo, é o COAD. Então, por exemplo, decisões de funcionamento, né, que você perguntou em relação à pandemia. Em março, a gente, né, emitiu as portarias, né, de como que ia funcionar para a universidade toda. E na portaria principal a gente sempre cita, né, em todas as portarias, a questão dos serviços essenciais, eles não podem parar. Então, agora, dentro de cada campus, claro que tem as questões que são mais particulares. Por exemplo, se no campus de Florestal tem alguma atividade, né, que ela é essencial, sim, mas a pessoa, o profissional técnico está na dúvida, o estudante está na dúvida se pode seguir com ela ou não, quem decide, né, quem fixa isso em relação a ser essencial ou não, é o diretor do campus. Mas a portaria é a mesma para todos, né, é multicamp, né? Então, em relação ao funcionamento, é a regra para todo mundo. E lembrando também que a gente tem um comitê pós-pandemia, inclusive eu sou presidente do comitê, então, em relação às solicitações específicas, multicamp, né, elas todas vêm para o comitê. No comitê também a gente tem a representação do diretor-geral de Florestal e do diretor-geral de Rio Paranaíba. Então, eles trazem as demandas e a gente decide no comitê. Então, é muito multicamp, sim. Agora, tem pedidos, por exemplo, de Florestal, que a gente analisa a situação de Florestal em relação à pandemia naquela época que foi solicitado, que talvez se fosse Rio Paranaíba seria diferente, porque são, né, localidades diferentes. Então, sim, a gente tem, a regra é a mesma para todo mundo, mas as especificidades a gente trata, né, em relação a cada camp. Perfeito, perfeito. Então, para não ficar daquela forma, liderou geral para todos os campos, mas, por exemplo, Florestal está num nível de exposição muito grande. Para não ficar nisso, né? Então a gente verifica na prefeitura como que está o número de casos, né, o número de óbitos, quais são as ações, a população, enfim, a gente verifica isso tudo para deliberar no comitê. Então o comitê tem tido um papel muito estratégico no sentido de realmente avaliar as situações, cada caso é um caso, e tem sido muito responsável, né? Porque a situação ela é muito crítica, né, Maria Luísa? E, infelizmente, a gente vem avançando, então, cada dia que passa, as nossas decisões têm sido muito bem pensadas, muito bem discutidas, as reuniões, elas são extensas no sentido de permitir mesmo a discussão, porque a gente não pode errar, né? Porque como a gente lida com vidas, a gente não tem esse direito de errar. Então, em relação às decisões, né, de funcionamento, o que pode ser liberado ou não, específico de cada camp, né, e quando eu falo cada um dos campi, são 3, né, Viçosa, Rio Paranaíba e Florestal. Então, não é só os 2 campi que não estão em Viçosa, são os 3 e cada um depende muito da época e da solicitação. E a gente tem negado muita coisa porque requer esse cuidado, né? E a gente sempre pede a colaboração de todo mundo que entenda, porque, né, como eu disse, a gente está lidando com vidas, a gente não pode errar. Então, a gente tem sido bem criterioso mesmo liberando pouquíssimas ações, pouquíssimas ações mesmo, multicamp, que a gente entende a necessidade e que o risco seja mínimo, porque o risco ele sempre existe, mas que o risco seja mínimo. Então, a gente toma muito esse cuidado no comitê pós-pandemia. Entendi, muito bom. Quais esforços a UFV tem feito para contemplar os alunos com deficiência no período remoto? Quais falhas puderam ser detectadas e quais os planos para melhorar?
Sim, essa é uma pergunta muito boa, né? Porque dentro das universidades, né, a gente tem os estudantes com deficiência, tem que ter um olhar muito sensível, muito atencioso para esse estudante, porque existe a necessidade, né, de atendimento especializado educacional para esses estudantes que têm deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, né, doenças de transtorno do espectro autista, enfim. Tem diversas, né, necessidades aí desses estudantes que precisam, né, em razão de ter essa deficiência, ele precisa do atendimento especializado educacional. Na Universidade Federal de Viçosa, a gente tem a UPI, que é a Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas. Ela fica aqui, obviamente, né, em Viçosa, mas ela é da universidade como um todo. E a gente tem 2 núcleos de acessibilidade e inclusão, que um fica em Florestal e outro em Rio Paranaíba, para dar apoio aos nossos estudantes com essas deficiências. Esse núcleo, a gente tem fortalecido muito o núcleo, Maria Luísa, porque entendendo que, né, eu já fui professora de estudante com algum tipo de deficiência que eu citei aqui. Então, assim, eu como professora, o Demetrios também foi professor, é muito complicado, assim, porque a gente não tem preparo para isso. Então, por mais que a gente queira, né, atender aquele estudante, quem me conhece sabe que eu sou assim, no maior acolhimento possível, a gente não sabe, às vezes, muito como. Então, a gente precisa, né, o professor, ele precisa de um treinamento, de um assessoramento, para saber atender exatamente como aquele estudante precisa. E a gente precisa também acolher e atender de acordo com a deficiência, com a necessidade especial daquele estudante, para que ele também se sinta contemplado, né? E eu vejo que dentro das universidades isso é complicado isso, porque muitas não têm esse apoio, não enxergam, às vezes não conseguem, enfim, né? Cada uma tenta ali de uma forma. Falando muito, né, falando especificamente da UFV, eu vejo que a gente precisa avançar muito ainda, mas nós avançamos já em 2019, 2020, um tanto que eu considero, para a situação toda que é complicada, né, principalmente 2020 até agora, eu entendo que a gente avançou um tanto razoável. Por quê? Quando a gente foi fazer a nossa campanha, e o professor Demetrios, para concorrer à reitoria, isso em final de 2018, o primeiro lugar que a gente foi aqui em Viçosa para falar da nossa proposta, né, para fazer a campanha mesmo, foi na UPI, que é, né, a Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas. Por quê? Porque nós dois entendemos que a gente precisava, naquele momento, registrar aquilo e que ficasse marcado mesmo a nossa preocupação com essa situação. Então, nós fomos na UPI, ouvimos eles, convidamos a professora Michele Valadão, que é assessora da Pró-Reitoria de Ensino, ela coordena a UPI, ela tem feito diversas ações, ela e a equipe dela, que é uma equipe muito boa, diversas ações no sentido de apoiar tanto os professores quanto os estudantes, né, e os intérpretes também de Libras. A gente tem um problema nas universidades, né, infelizmente, que dificulta um pouco, né, então, em relação às falhas da sua pergunta, vai muito nesse sentido também, que a gente não tem muitos intérpretes de Libras. E em dezembro de 2019, foi publicado um decreto do governo, né, que colocava essa vaga em extinção. Então, a gente não tem como contratar, fazer concurso para intérprete de Libras, certo? Tradutor e intérprete de Libras. Então, os que a gente já tinha contratado antes de dezembro de 2019 estão com a gente, mas eles não são muitos. E é um trabalho que exige, obviamente, né, o revezamento, exige todo um esforço ali do intérprete com o estudante. Depende muito também, né, do curso que o estudante faz, né? Por exemplo, o Daniel, que é um estudante de engenharia civil, que era de Rio Paranaíba e veio para Viçosa, vou dar esse exemplo, né? Como explicar para ele, né, derivada, integral, para um intérprete de Libras que não entende da disciplina de cálculo, por exemplo. Então, é complicado, de fato, mas a gente tem uma equipe muito boa. Infelizmente, o número é pequeno, então a gente não consegue atender, né, todas as demandas, principalmente em relação, depois que começou a pandemia, a gente começou a ter muitas lives, muitos eventos, né, todos de forma remota. Então, a necessidade do intérprete, ela sim, aumentou muito, né, porque todos os eventos
era online, a gente precisa que tenha, né? E a gente não conseguiu atender todos os eventos por isso, pelo número, né? E que não é o suficiente, infelizmente. Então, as falhas que eu vejo é muito no sentido do número de intérpretes, né? Eu vejo que um ponto positivo também, até para quem depois puder entrar, no site é upi.fv.br. O pessoal da UPI mudou o site, ele está muito mais explicativo, digamos assim, né? Tá muito fácil de ter acesso. Tem lá os treinamentos para professores, capacitação para os professores que foram feitos o ano passado todo, diversas capacitações. Então, o professor que, mesmo que ele não ministre uma disciplina agora para um estudante, né, que precise, se ele quis fazer a capacitação, estava disponível. A gente vai continuar com essa capacitação em 2021. Então, foram diversas ações, reuniões, né, eu acho também muito importante a UPI coordenar a reunião com os professores e com os estudantes antes do semestre começar, para que todo mundo entenda como que vai funcionar e para dar esse assessoramento, né? Então, a gente avançou muito, mas tem muito ainda que avançar nessa área, mas eu tenho certeza que com, né, vontade, a gente entende, é necessário, está mais do que claro que é necessário, e com o apoio também dos estudantes, que vem nos ajudando muito, né? Porque, como eu disse, a gente também não entende, né, enquanto professor, muito, infelizmente. Então, a gente precisa do treinamento mesmo, mas os estudantes são muito bacanas nesse sentido, né, de entender também as nossas limitações, e juntos eu acredito mesmo que a gente tem evoluído bastante. Mas é uma área que a gente tem apoiado e estamos muito atentos, Maria Luísa, muito atentos mesmo. Isso é muito bom saber. Uma pergunta que eu acredito que eu pulei da minha lista aqui. Como não temos previsão para a volta às aulas presenciais, como a universidade pretende normalizar a organização dos próximos períodos letivos? Sim. No ano passado, no final do ano, a gente aprovou o calendário PER 2, né, que começou em fevereiro, e a gente aprovou também o possível início do que a gente chama de PPP, que é período prático presencial, que seria a partir de junho, né? Aliás, está no calendário que, de acordo com as condições epidemiológicas, né, ele poderia começar no dia 7 de junho. Porém, né, como a situação ela está complicada, né, no mundo inteiro, a gente sabe como que está funcionando isso, é provável, isso obviamente não é certeza, porque isso quem aprova é o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, muito importante o papel de vocês, estudantes, né, falando aqui especificamente de Florestal, representados pela Larissa e pela Ana Maria Medeiros, no CEP, né, que tem voz e voto, né, é importante, elas sempre participam, né, ativamente, é importante também que na próxima, provavelmente vai ser a próxima reunião do CEP, que deve ser em abril, nós vamos deliberar sobre isso, né, sobre o PPP, se ele vai ter ou não esse período prático presencial, que era a intenção desse período prático presencial era fazer práticas que não foram realizadas de forma remota, né, que não conseguiram ser ministradas, porque tem prática que os professores estão conseguindo ministrar de forma remota. É claro, gente, que a qualidade, a gente sabe, não é a mesma, né? Mas o que eu fico tranquila em dizer é que nós, da administração superior, a gente está fazendo o máximo do máximo que a gente pode fazer. O máximo não é o melhor, não é o ideal, mas é o que está dando para fazer em situações, né, de pandemia, como a gente está vivendo. Então, o PPP, talvez ele não aconteça se o CEP, né, aprovar que ele deve ser cancelado. E para agilizar, né, nossa organização, nosso planejamento, que a gente tem sim que planejar todas as ações com muita antecedência, e mesmo planejando muitas coisas, a gente tem que, né, planejou, tem que mudar. Então, a gente tem o planejamento A, B, C, D, F, G, e vai por aí, né? Mas a Pró-Reitoria de Ensino, ela está fazendo organização já, Maria Luísa, de um período especial remoto 3, né? Que seria para começar depois que terminasse esse. É claro que tem os períodos lá, né? Que tem que lançar a nota, dar os estudantes, né, terminarem com tranquilidade para começar outro. Então, a gente não tem data definida, mas o nosso planejamento agora é de apresentar no CEP um novo calendário de um período especial remoto 3,
né? Eu tenho certeza que ninguém aqui queria isso, mas infelizmente a situação não nos permite pensar um presencial agora. E vai levar essa opção do cancelamento do PPP, que seria em junho, esse período prático presencial, para algumas práticas apenas. Quem delibera, né, quem decide é o CEP. Então, o nosso planejamento é esse, mas o CEP tem que aprovar. Nossa reunião possivelmente vai ser em abril, a Pró-Reitoria de Ensino vai levar algumas propostas para a reunião e a gente vai votar. Então, o nosso planejamento é esse. Quando que será que vai ter a aula presencial, né? Em relação, ou seja, pensando nos próximos períodos, será que, se for aprovado esse PER 3, né? Vamos supor que ele termine em setembro, outubro, não sei. Será que a gente vai conseguir ter aula presencial em setembro, outubro, né? Vamos pensar em outubro, por exemplo? A gente não tem essa resposta. O que a gente quer é que sim, que a vacinação chegue com, né? Em escala, para que a gente possa vacinar, para que a gente possa voltar, mas a gente não tem essa resposta. Uma outra questão também que a Pró-Reitoria de Ensino está planejando e que é muito importante também falar, é porque tem disciplinas que não foram ministradas de forma remota e estavam organizadas para acontecer no PPP, né? E são disciplinas que prendem muito, né, vocês estudantes, que atrapalham muito a vida de vocês para prosseguir no curso de cada um. Então, a Pró-Reitoria está entrando em contato, né, com os professores, com os departamentos, institutos, né, com o campus florestal de Rio Paranaíba, para já identificaram, na verdade, essas disciplinas, mas para ver se o professor consegue fazer a prática de forma remota, apoiando, obviamente, na filmagem, né, enfim, na questão da monitoria, que a gente tem apoiado muito os monitores, né, a gente tem conseguido reservar um recurso, né? Ano passado a gente fez isso para apoiar a monitoria, entendendo que é muito importante o monitor apoiar o professor e apoiar vocês estudantes, porque de forma remota é completamente diferente. Então, também a PRE está avaliando essa situação, de tentar fazer isso, sabe? Tentar pegar essas práticas que estão atrapalhando, né? Tem formandos que às vezes estão precisando de uma, duas disciplinas que são práticas, né? Imagino que você conheça, né? Ou você, né, conheça, e algumas pessoas que estão nos escutando devem estar assim, nessa expectativa de formar. Então, a gente tem avaliado muito isso, Maria Luísa, para permitir a formatura de vocês e permitir aquele que não é para formar, mas é para prosseguir no curso, para que ele consiga fazer, né? Tem gente aí falando, eu também. Eu imagino, mas a gente tem planejado várias coisas, mas tudo com muito rigor, né? Tem que ter tranquilidade, né? O período não está fácil para ninguém. E nós aqui, a gente tem essa missão, né, de passar tranquilidade para vocês, por mais difícil que seja, e dizer que a gente está focado, estamos trabalhando demais, trabalhando como nunca, e que a gente acredita que vai dar tudo certo. Então, a gente está um semestre atrasado, né, pensando na organização aí, finalizando a sua pergunta. Então, o que a gente precisa, né, é organizar realmente os próximos calendários, só que não tem como também a gente aprovar, por exemplo, 2 calendários agora, né? O próximo depois do PER 2 e o outro. Por quê? Porque a gente não sabe como que vai ser o outro. E a gente também não pode começar um período de forma remota e terminar ele de forma prática. Isso vai virar uma confusão. Então, ele começou remoto, ele vai terminar remoto, né? Então, a ideia, né? O nosso planejamento é esse próximo período, né? O PER 3, de forma remota, na expectativa muito grande de que o próximo, né, o outro, depois de terminar o PER 3, que ele possa ser presencial, que provavelmente deve ser mais ou menos em outubro. Entendi. É uma pergunta que não está na lista, mas por exemplo, esse PER 3 seguiria o mesmo rumo dos outros PER? Seriam 15 semanas de aula? Então, seguiria mais ou menos o essa governo ideia? ele permitiu que tivesse um ajuste aí, né, de carga horária, ou seja, né, as universidades elas podem diminuir um pouco. Porém, a gente entende que isso é complicado mesmo, né, porque isso atrapalha o ensino de vocês. Então, tem uma flexibilização em relação ao número de semanas. A PRE, ela sempre tenta trabalhar com 14, 15 semanas, sim, né? E as especificidades, né, em relação a se vai ter uma semana, né, que não vai ter aula, como está tendo agora, enfim, isso aí vai ser tudo discutido no CEP. Então, eu quero ressaltar aqui a importância de vocês, estudantes, né, dos professores, dos técnicos,
conversarem com os representantes de vocês, né, dentro do conselho, porque eles têm voz e voto, né? Então, a gente tem que conversar com eles no sentido mesmo de ter essa representação, né, do que é melhor para vocês. Então, já fica aí, né, que a Ana Maria Medeiros, se eu não me engano, ela faz, acho que, biologia, e a Larissa Lisboa, acho que faz química, se eu não me engano, tá, gente? A minha memória é boa, mas às vezes ela faz um pouquinho. Procurar elas, né, enquanto representantes estudantis de Florestal, né, aí tem de Viçosa, enfim, de Rio Paranaíba, cada um procurar os seus representantes para que possam realmente, né, ter essa representatividade aí para que dê tudo certo. Buscando sempre, né, pensar na situação que a gente está vivendo e também não perder, né, a esperança de que vai dar certo. Exatamente. Eu fico nesse pensamento. E apesar de... Eu falo como uma possível formanda, né, dependente do período prático, mas também a gente não pode desesperar, né, tá pensando sempre lá na frente. Isso mesmo, eu concordo com você. Então, as perguntas aqui acabaram. Você prefere fazer algum comentário? Falar alguma coisa? Quero sim. Deixa eu só ler aqui, ver quem que tá aqui, se eu conheço. Ah, gente, que fofos. Obrigada, viu? Jerônimo, Biel, professor Ricardo de Rio Paranaíba tá aí. Carlinha, que foi minha colega linda, tá aí também. Enfim, tem muita gente. Meu irmão, família unida, tô com saudade. Enfim, quero só deixar um recado aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida que quiser tirar aqui, né? Eu estou à disposição. Mas o que eu quero deixar, assim, como mensagem mesmo, né? Que situação não tá fácil, questão do orçamento. Ela nos preocupa sim, mas ao mesmo tempo isso traz uma responsabilidade maior ainda, nós como gestores, de usar o recurso da melhor forma possível. Então a gente tem que estar com essa consciência, a gente conta com o apoio de todos vocês. Assistência estudantil para a gente é prioridade, né? Em Florestal a gente está fazendo diversas obras, aqui em Viçosa, diversas obras, em Rio Paranaíba também. Isso tudo é recurso do ano passado. Então, também é bom falar isso, porque tem pessoas que falam assim, que pensam, né, ou comentam com a gente, mas não tem recurso, mas vocês estão cheios de obras nos 3 campos. Porque realmente nos 3 campos, né, tem pessoal aí dos 3 campos, o Alberto, meu colega de Rio Paranaíba, a Mirlen também tá aí, estão vendo também as obras de Rio Paranaíba, vocês que estão em Florestal, também aqui em Viçosa. Mas isso tudo é recurso do ano passado, que a gente conseguiu com muito, né, Demetrio, solicitando muito, com muita solicitação ao governo, conseguiu. Então, todas as obras que a gente tem hoje em andamento, a gente está, recurso do ano passado, que a gente está pagando essas obras. Em relação à assistência estudantil, é torcer realmente para que a gente consiga reverter esse corte, que ele é elevado. Nós temos diversos estudantes e uma observação também, né, que eu acredito que muitos saibam aqui. A gente está agora com um número mais elevado, porque tem estudantes que ele não estava em vulnerabilidade socioeconômica, mas devido à pandemia, a família está passando por algum problema, ele se enquadra agora. Então, o problema ele é difícil, né? Mas a gente tem fé que vai dar tudo certo, a gente tem trabalhado muito, temos realizado muitas ações em relação ao combate à pandemia, né? Então, a gente tem mostrado isso também, sabe, Maria Luísa, divulgado muito o papel da universidade, né? A importância da ciência, né? A gente faz pesquisa, né, para fortalecer a ciência, para ressaltar que é importante. E isso a gente tem na universidade como um todo, né? Nos 3 campos a gente tem feito muito isso, diversas ações para combate, diversas pesquisas em relação à vacina, né, em relação ao sequenciamento para identificar novas variantes, tem pesquisa também relacionada a isso. Tem diversas pesquisas, a universidade ela não parou um dia, desde o primeiro dia da pandemia, a gente está aqui sempre, e sempre com muita vontade, muito otimismo de ajudar, né, o otimismo que vai melhorar, e muito motivado a ajudar a sociedade, que é o papel fundamental da universidade. Então, eu espero, né, que dê tudo certo. O PER 3, como eu disse, né, ainda vai ser votado, então, para os estudantes e professores que estão, e os técnicos também,
que estão nos assistindo, tem diversos técnicos que são de laboratórios, a Mirley, por exemplo, né, técnica de laboratório, estão aí nos ouvindo, né, a parte prática que puder ser gravada, né, aquelas disciplinas que não foram ministradas, a PRE vai incentivar. A gente sabe que tem alguns casos que não tem jeito e a gente não vai conseguir resolver tudo, infelizmente, mas a gente está tentando, sabe, Maria Elisa, buscar em todas as dificuldades uma forma de minimizar aquilo para que não prejudique mais o estudante, não prejudique mais o técnico e mais o professor e a comunidade que nos cerca. Então é isso, eu agradeço, o PET Educação de Florestal faz um trabalho lindo, eu sou fã, né, do PET, agradeço muito o convite, o professor Oswaldo, que inclusive também o professor Oswaldo, ele é conselheiro do Consul, né, de CAF, aqui, ele é representante de Florestal no Consul, que é o Conselho Universitário. Tem os professores Helder e o professor Sérgio, de Florestal também, que são os representantes de docentes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, que é o CEP, que é onde se volta o calendário. Então, a gente tem muito apoio de Florestal. Florestal está fazendo aí o cercamento, né? Tem as placas de energia fotovoltaica que a gente conseguiu instalar. Estamos também, vamos voltar com a obra aí do ginásio de vocês, tentando encerrar, para terminar, porque a gente sabe que vocês precisam. A gente também está com a obra aí de cercamento, tem diversas obras. Conseguimos terminar o RU, Restaurante Universitário, a biblioteca, que estava há muito tempo parada. A gente também voltou com a obra do Laboratório de Ensino 1, aquele antigo que estava parado também. Né? Em Rio Paranaíba também a gente conseguiu diversas obras, um espaço multiuso, que é para ter formaturas, para ter a parte de esporte, que lá não tem nada. Era uma prioridade nossa, a gente conseguiu recurso. A estação de tratamento de esgoto também de Rio Paranaíba, que não tinha, a gente conseguiu. Reforma do BVA e da biblioteca, enfim. Então, a gente está com muita obra, eu fico muito feliz de, né, mesmo com todas as dificuldades, a administração, a gente tem uma equipe muito boa, né? Eu e o professor Demetrios, a gente trabalha muito bem junto, a gente tem, né, o mesmo pique, a mesma vontade de que realmente deixar o caminho, né? Vamos trilhar o melhor caminho para a universidade, sempre sendo o mais institucional possível. Então, muito obrigada pelo convite mesmo, tá? Deixa eu dar um oi aqui rapidinho, Alberto. Aí eu fico aqui feliz, sabe? De pelo menos sei que eu tô com tanta saudade. Ah, Mirley, abraço. Beijo na Alana. Enfim, Maria Luísa, obrigada pelo convite. Agradeço ao Oswaldo, que entrou em contato comigo. E eu estou à disposição, sempre que precisarem, quiserem tirar dúvidas. Estamos aqui na reitoria, eu e o Demetrio sempre à disposição. Ok? A gente agradece demais, foi um prazer falar com você. Tenho certeza que essa live foi muito enriquecedora para todos nós, que deu para, né, a gente entender bastante. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, obrigada a você, forte abraço, até a próxima. Abraço para todo mundo, estou com saudade. Arrasou mesmo, Maria Luísa arrasou. Obrigada, gente. Obrigada. Jaque, beijo, Jaque. Lembrando que o link do certificado vai ficar disponível na bio, duração de 1 hora só. Então, assim que acabar essa live, corre lá na bio, preencha lá o formulário para a gente enviar para vocês o certificado de participação da live. Lembrando que mês que vem também vai ter o PET Convida, então participe, fiquem ligados aqui no Instagram do PET, e é isso aí, curta, compartilha, a live vai ficar salva no nosso Instagram, e é isso, pessoal. Obrigada, pós-graduação Fisiologia também, Alberto. É o Oswaldo. Hã? É o Oswaldo esse Instagram, da pós-graduação. Ah, é? Que chique, tá vendo? Fisiologia. Beijo, gente. Tchauzinho. Abraço, Renato. Renato é o diretor de Rio Paranaíba, Maria Luísa. Falei aqui muito do campus Rio Paranaíba também. É bom a gente falar multicamp mesmo, porque ela é multicamp e a gente vai crescer muito ainda. Abração, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.